cantora Cláudia Leite foi questionada sobre ser evangélica e participar do carnaval. A cantora de axé disse que cantar no carnaval é também parte de sua cultura, mas que sofre pressão externa. Leite só não explicou a acusação de racismo religioso. Quem vai contar essa história pra gente é a Daiane Oliveira aqui no Plantão do Meteoro. Dai, vamos lá. Essa é uma pergunta que, assim, eu admito que eu gostaria de ter feito a Cláudia Leite. E eu fiquei surpresa de onde essa pergunta saiu, porque eu vi a notícia, a Cláudia Leite falou sobre isso, daí eu, mas onde que ela, pra quem que tava entrevistando ela? E me pegou de surpresa. Pois é, né, Sofia? Eu também não imaginava que ela fosse falar, não imaginava o que ela ia responder, e, sobretudo, a forma, né, que o Igor vai perguntar. E aí a gente já Aí, tem ó, algumas spoiler. questões, né? Ah, sim, a gente explicando, um spoiler explicando, né? A Cláudia Leite foi para o podcast Flow e a pergunta veio do Igor, e foi uma pergunta muito bem direcionada, inclusive o Igor assisti um pedaço da entrevista dele com o Nico Ferreira, terrível, inclusive, mas ele vem se posicionando com perguntas bem interessantes em determinados momentos, né? O Nicolas foi sobre, inclusive, um momento em que o Nicolas fala sobre a educação no Japão, e aí o Igor vai lá e dá aquela alfinetadinha. Mas eles não são cristãos, né? A educação não tem a ver com religião, é uma crítica ali. Tem umas pontuações interessantes, mas tem muita rasgação de seda nessa entrevista com Cláudia Leite, e eu vou te pedir, Sofia, para a gente assistir esses 2 minutinhos. Tenham paciência, gente, porque a Cláudia Leite, ela explica como é ser evangélica e cantar no carnaval, se ela tem problemas com isso, se é contraditório ou se não é. E eu vou dizer que o problema maior não é a Cláudia Leite ser evangélica e cantar no carnaval, e eu explico depois por quê. Vamos lá, Sofia. Bora lá. Você tá cantando no carnaval sendo uma pessoa evangélica. É. Há um tempão já, né? Existe algum tipo de contradição na tua cabeça? Já existiu. É? Uhum. Mas é um questionamento massa, inclusive. Pra si mesmo. Porque faz você ficar mais no lugar onde tem que ficar. Na sua fé. Xande é cristão. Então, assim, é um negócio muito doido. Porque isso é desse tempo agora. E eu sou cristã há muito mais tempo. Deixa eu ver mais. Carla Pérez é cristã. É verdade. Tem uma galera que se converteu também ao cristianismo. A gente trabalha. É o nosso trabalho. Sim, eu entendo. E a nossa cultura também. É a minha cultura. Perfeitamente, mas o ponto é justamente... Vou te pedir para segurar um pouquinho. Gente, assim, sabe aquela pessoa que quando sabe que está errada, ela começa a apontar quem também faz a mesma coisa? Tipo, pô, eu sei que está errado, mas assim, fulano também faz isso, pô, entendeu? Ciclano também faz isso. O Xande, e aí eu vou até antecipar aqui um comentário, que eu não tenho problema nenhum com quem é de outras religiões estão trabalhando no carnaval, que é uma festa que é criticada no evangelho, que é chamada de mundana, e por aí vai. Mas quando a Cláudia Leite diz que faz parte da cultura dela, né, já começa a criar um certo incômodo, mas é pior ainda porque ela complementa falando sobre como ela se cura das pressões externas. Só que essas pressões externas, a Cláudia Leite não entende que não é por conta da religião, mas sim por conta do que ela faz sendo uma pessoa da religião. Quer trocar termos como Iemanjá para Yeshua, porque ela não pode falar Iemanjá, porque é uma religião de matriz africana. E aí ela automaticamente vai nessa linha de uma apropriação, de uma modificação de uma questão cultural, social e racial, um apagamento dessas religiões, e aí sim é uma violência que ela ainda não conseguiu compreender que ela faz, ou talvez entenda e aí faz uma de perdida. Vou te pedir só para a gente ouvir mais um trechinho da Cláudia Leite, porque aí a gente presta atenção, aí ela vai dar uma de eu não sei bem o que eu estou fazendo, eu estou perdida por aqui, por gentileza. Você consigo mesmo, sabe? Mas não tem Especialmente mais. quando a fé é nova. É. Quando a fé é nova, ela é mais
Ela é mais dogmática, talvez. É verdade, é verdade. Né? É mais uma cobrança externa, é mais você aprender a administrar as vozes que não são da sua cabeça. Porque quando elas passam a ser as vozes da sua cabeça, aí é que dá ruim. Eu já tive esse questionamento, mas não tenho mais há muito tempo, graças a Deus. Que bom. Porque minha relação é com Jesus. Ele não é só o cara que morreu na cruz por mim. Ele é meu melhor amigo. Eu vim pra cá hoje, eu falei com ele de manhã, eu falei, abençoe Igor, abençoe a equipe dele, Amém. abençoe a minha, todo mundo, porque tudo que a gente tem tá aqui agora, você é o meu próximo. Então eu te amo. Quando eu tô lá em cima, eu amo aquela galera que tá lá em cima. Eu vou com ele. Ele tá comigo. Não sei o que ele tá fazendo com isso. Mas assim, a doutrina, os dogmas são das pessoas. Não são dele. E eu já tenho essa consciência em mim, assim, sabe? Que bom. Que não me faz ser melhor do que ninguém, me faz mais necessitada ainda dele, porque eu não entendo. E com todo o entendimento que eu tenho, eu uso para amar ele e me esforço para amar, às vezes, o meu próximo, que nem sempre é alguém como você, na minha frente. É verdade. Então eu tento, assim, trabalhar o perdão, eu tento respirar, eu desabafo também, eu tenho com quem desabafar, o que é maravilhoso. Eu tenho a minha rede de apoio, eu tenho a minha meu psicólogo, meu psiquiatra, eu tenho minha galera ali. E é desconfortável sempre, sabe? Assim, você ter que falar sobre isso. Então, quando você leva para um lugar mais leve, onde você pode colocar isso para fora, na hora que você vai, você nem lembra mais. E outra coisa, que para mim é muito legal, que eu acho que vale para qualquer um. Eu tô no meu lugar. Uau! Obrigada, UOL, aí, pelo corte, porque são 14 minutos de Cláudia Leite, eu ia pegar diretamente na fonte lá do Flow, e o UOL já me deu esse corte de 2 minutos, maravilhoso. Deixa eu falar uma coisa para vocês. É cansativo, né, falar sobre esse tema. Talvez deixasse de ser cansativo se ela parasse de trocar o nome do orixá por o nome de Exuá, parasse de praticar o racismo religioso. E quem está dizendo que a Cláudia Leite pratica racismo religioso não sou eu, é o Ministério Público que abriu investigação justamente para identificar a prática de racismo religioso e segue por aí correndo, né, em relação a isso. E assim, Sofia, se é cansativo para a Cláudia falar, imagina o que é para uma pessoa de outras religiões, como o budista, como uma religião de matriz africana, um candomblessista, o bandista, ser apedrejado ou sofrer calúnia e falecer, como aconteceu inclusive com Mãe Gilda, ou a gente ter uma estátua como a Mãe Estela de Oxóssi aqui em Salvador, que volta e meia ela é pichada, sofre vandalismos, inclusive com palavras que são palavras religiosas, como Jesus. Eu estrelei aqui um comentário, eu não vou botar para não aparecer o nome da pessoa, que é o seguinte: mas tem uma diferença de cristãos e evangélicos. Não importa, gente. Todo mundo que segue o cristianismo é cristão. Os evangélicos também são cristãos. E aí tem um ponto que é complicado, que é a cristofobia. Porque agora que os cristãos, que sempre foram os dominadores, desde que aqui chegaram os jesuítas, né, para fazer o processo de catequização, e aí temos, né, começou-se um grande problema e apagamento de outras religiões, a gente tem o cristianismo impondo como uma forma natural o ser. A gente está em um Estado laico, mas se vocês acompanharem algumas sessões aí em câmaras de vereadores, tem lá uma imagem de Jesus Cristo. Aqui na Assembleia Legislativa da Bahia tem uma cruz imensa no plenário, Sofia. Então, assim, cadê o Estado laico? Eu gosto muito quando eu vou nos interiores, aí tem um plenário pequeno de votação dos vereadores, e geralmente tem uma inscrição religiosa, uma inscrição falando de algum tom que geralmente é do cristianismo. Quem prega em ônibus são os cristãos, quem bate na porta das pessoas de manhã cedo são os cristãos, quem consegue gritar sem ter nenhum tipo de questionamento sobre a sua posição ali são os cristãos. E aí eu vou te pedir para colocar uma matéria do Terra, por gentileza, que traz, inclusive, o contexto de Salvador. Enquanto a Cláudia Leite vai lá para o Flow falar sobre como ela sofre por ser questionada, porque ela é evangélica e está no carnaval, vou repetir, e ela só é questionada porque ela resolve cometer intolerância, racismo religioso, quando ela troca o nome de um orixá pelo nome do Deus que ela acredita, porque ela tem a liberdade de não cantar aquela música, ela tem a liberdade de não cantar no carnaval, ela tem a liberdade de fazer qualquer coisa, a menos
fazer essa troca, inclusive, Sofia, sem comentar, sem pedir autorização para os compositores. Não à toa, ela está sendo processada pelos compositores da música, da canção Código do Caranguejo, que ela faz essa troca. E essa matéria do Terra traz, inclusive, que a Câmara de Vereadores aprovou agora na quarta-feira um projeto de lei 28/2025 que estabelece o programa de combate à cristofobia. Eu quero saber, na verdade, o que é cristofobia, enfim. Mas aqui, de acordo com o Terra, o projeto, e aí uma palavra do vereador, que é o César Leite, do PL. Sim, quando eu critiquei lá o Wagner Moura, que ele disse que aqui a extrema-direita não se cria, então tem bastante PL na Câmara, e o projeto, o César Leite, ele fala o seguinte: este é o primeiro projeto de lei contra a cristofobia aprovado no país. E aí a gente vai procurar saber mais sobre o projeto, e aí o objetivo do projeto, uma matéria aponta aqui, o principal objetivo é garantir que a cultura e a manifestação de fé cristã sejam respeitadas, que é o que explica o autor do projeto. Um ponto central da lei é a punição para aqueles que utilizarem imagens de Jesus, emblemas cristãos, de forma sensual, pejorativa ou desrespeitosa. Essa medida é direcionada especialmente em eventos populares como o Carnaval. E aí eu vou te pedir, Sophie, para voltar na imagem central, que é, por exemplo, a Daniela Mercury em cima do trio, e ali um grupo de homens que se vestem de freira no Carnaval. Então, essa lei pode fazer com que, se for sancionada pelo prefeito, falta a sanção do prefeito, esse tipo de manifestação, homens vestidos de freira, ou monges, sejam proibidas no Carnaval de Salvador. Eu não vou nem comentar quem, na verdade, oprime quem, mas tudo bem, Sofia, a gente respeita a Cláudia Leite, a gente respeita quem aprova essas leis, a gente só precisa questionar quem aparece lá nas denúncias de intolerância e violência religiosa. Será que a maioria são cristãos? Que, em geral, pelo que eu vejo, não são, né? E olha que eu acompanho esses dados, essas estatísticas do Ministério Público e do governo federal. Viu, Sofia? É bastante difícil viver num Estado laico que não é laico, e ainda há esse mito da democracia religiosa, que cria ainda esses mecanismos como uma ideia de que se você questiona um cristão, você está sendo cristãofóbico ou cristofóbico, ou por aí vai. Difícil, Sofia. Vamos lá, né? Vamos lá, Dai. A gente tem que pensar. Primeira coisa, Cláudia Leite, evangélica no Carnaval. Eu cresci num lar evangélico, sendo neta e sobrinha e prima de pastor. Então, presbiterianos todos. E não, Carnaval, a gente ia para retiro. Eles pegavam todos os jovens e mandavam pro meio do mato mais isolado possível do mundo, sem TV, sem internet. Na época nem era comum internet, nem existia 5G, nem nada do tipo. Sem internet, nada, justamente para os jovens ficarem isolados e não sequer verem o que é o Carnaval, né? Então, pra mim é bem estranho, sabe, evangélico no Carnaval. Mas é o que você falou mesmo, Dai. Dinheiro, né? Dinheiro. E eu acho que tem um segundo fator. Na minha época aí de evangélica, ser evangélico era ser parte de uma minoria. Porque a cristão era a maioria, mas era cristão católico. Hoje os evangélicos cresceram muito, muito. E com o crescimento dos evangélicos surgiu uma coisa que não existia na minha época. Que é o tal do evangélico não praticante. A gente falava de católico não praticante. Que era a pessoa que se dizia católica só porque veio de uma família católica, seguia uma meia dúzia de tradições católicas, ia na igreja 3 vezes por ano, e daí era o católico não praticante. E olhe lá, viu? Às vezes só ia batizar o filho uma vez. Né? Hoje, a gente tá vendo esse fenômeno do evangélico não praticante, da pessoa que se diz evangélica só porque segue uma meia dúzia de tradições evangélicas, vai na igreja 2, 3 vezes por ano e assim é a mesma coisa. Agora, tem uma coisa que o católico não praticante e o evangélico não praticante fazem que é igualzinho, que pode não ser praticante, pode
dificilmente colocar o pé dentro da igreja, etc, etc, etc. Mas na hora de usar a religião para justificar os seus preconceitos, aí é bem rapidinho. Aí não praticante, pouco importa. Se quer justificar preconceito com religião, vamos justificar. Enfim, é isso, Dai. Perfeito, Sophie. E eu Ficamos por continuaria com as pautas lá que talvez tenha mais cortes por aí, viu? Porque a Cláudia Leite está tentando emplacar aí um renascimento na mídia. Vamos lá. Ficamos, Sophie. Com o jeito que a esquerda tá rachado, daqui a pouco a gente vai ter até que falar da candidatura do Eduardo Leite para presidência. Ficamos por aqui, gente. Pessoal que tá assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais notícias.